Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Alan. Hoje vou compartilhar uma experiência que vivi em uma fazenda que pertenceu à minha família há muito tempo. O que aconteceu lá, na verdade, não é fácil de contar, mas prometo que vou ser direto. Era uma tarde comum. Parecia ser um dia como qualquer outro. Eu tinha ido visitar a fazenda durante o verão, buscando um pouco de tranquilidade e a conexão com as minhas raízes. A casa, embora antiga, tinha um charme especial. O cheiro de madeira e as paredes cobertas com fotografias da família passavam uma sensação de acolhimento. Porém, conforme o sol começava a se pôr, uma certa tensão parecia encher o ar. Decidi explorar os arredores. A fazenda era cercada por vastos campos e uma floresta densa ao fundo. Entrei na floresta, curioso e um pouco despreocupado. O dia estava calmo, mas conforme me afastava da casa, uma sensação estranha começou a crescer. Os pássaros pararam de cantar e um silêncio opressor tomou conta. Caminhei por um tempo até me deparar com uma clareira. No centro dela havia uma velha árvore, enorme e tortuosa. Ao me aproximar, percebi uma formação de pedras ao seu redor, como se algo tivesse sido abandonado ali há muito tempo. O ar parecia mais pesado e um frio inexplicável percorreu minha espinha. Algo na árvore me chamava, e curiosidade me fez tocar sua superfície áspera. Assim que fiz isso, senti como se uma onda de energia negativa me envolvesse. A clareira perdeu sua luminosidade e tudo ficou escuro por um momento até que a luz retornou. Mas a atmosfera estava diferente. Uma profunda sensação de mal-estar dominou meu corpo. Voltando para casa, decidi ignorar a estranheza e me concentrei em preparar o jantar. Mas logo percebi que algo estava errado. Sons estranhos começaram a ecoar ao meu redor. Era como se alguém estivesse se movendo nas sombras, mas quando virava para olhar, só via o vazio. A sala estava silenciosa, porém a sensação de ser observado só aumentava. À noite, enquanto tentava dormir, o barulho se intensificou. Ouvi sussurros abafados e o ranger dos móveis. Minha mente começou a viajar para lugares sombrios, questionando se havia algo naquele lugar que não deveria ser de ninguém. Levantei-me, decidindo investigar. Com uma lanterna em mãos, fui até o porão, que sempre me deixava com uma sensação de desconforto. A porta rangeu e, ao entrar, o ar gelado parecia morder minha pele. O porão estava repleto de caixas e objetos cobertos de poeira. Assim que iluminei uma das pilhas, vi uma antiga caixa de madeira. Com cuidado, abri e encontrei objetos familiares. Brinquedos que pertenciam aos meus pais e fotos antigas. Algo nas fotos, no entanto, me incomodou. Em uma delas, havia um estranho. Eu não conhecia. Fiquei paralisado, observando uma figura de pé ao fundo. Sua presença parecia se intensificar à medida que eu analisava a imagem. E então, algo se moveu em uma sombra. No mesmo instante, meu instinto gritou para eu sair. Corri escada acima, mas a sensação de ser perseguido era intensa. Ao chegar no hall, percebi que as luzes começaram a piscar e o ambiente ficou frio. E de repente, uma mão fria tocou o meu ombro. Eu não tinha coragem de olhar para trás. Sem pensar, corri para fora da casa, rumo à clareira na floresta. O medo tomou conta de mim e cada passo parecia pesadíssimo. Ao chegar na árvore, a atmosfera estava diferente, como se aquilo que havia tocado estivesse me chamando novamente. Mas dessa vez era negativo. Tinha uma urgência quase palpável. Olhei em volta, buscando uma saída, mas as sombras começaram a se contorcer.
As árvores sussurravam e uma risada distante preenchia o ar. Desesperado, comecei a recuar, mas ao tentar voltar, percebi que a clareira havia desaparecido. Estava cercado pela escuridão. O mundo ao meu redor se transformava e a realidade parecia escorregar entre meus dedos. Naquela noite, fiquei preso em um pesadelo. O que eu julgava ser o ambiente rural acolhedor se tornou uma prisão. Em cada esquina, uma sensação espectral me assombrava, como se aquilo que havia despertado em mim fosse algo mais do que apenas uma lembrança dos mortos. Olhei para a floresta e percebi que não havia final feliz em vista. O que vivenciei naquela fazenda mudou minha vida. Embora eu tenha conseguido escapar da Juchu, não pude deixar aquele lugar ou aquela experiência para trás. Dormir tornou-se um desafio, já que os sussurros e risadas nunca me abandonaram completamente. É uma parte de mim agora, uma lembrança obscura que se recusa a se apagar. A fazenda e a árvore permanecem como uma sombra na minha alma, um lembrete constante de que existem mistérios além da nossa compreensão e que não devemos mexer com o que não entendemos. Essa é minha história, anotada e imortalizada, mas sem garantia de uma lição que todos possam aplicar. Espero que todos vocês consigam seguir seus caminhos com cautela. Boa noite. Olá, Anotações Sombrias. Boa noite a todos do canal. Eu sou Jade. Iniciei este registro em busca de um desabafo. Vou contar algo que vivi uns dias atrás, envolvendo uma loja de bijuterias antigas, local pouco visitado, repleto de itens empoeirados e sem muito valor comercial. Encontrei aquele estabelecimento em uma rua estreita, com fachadas antigas e postes de iluminação baixos, que criavam um clima misterioso ao longo da noite. Um letreiro mal iluminado anunciava joias e pecinhas antigas, despertando minha curiosidade. Sabia que, além de objetos exóticos, poderia existir uma narrativa intrigante escondida em cada peça disponível. Não imaginava, no entanto, que meus passos conduziriam minha vida a um percurso tão assustador. Entrei na loja em um fim de tarde, com o sol quase desaparecendo atrás de prédios antigos. Assim que ultrapassei a porta, um sino frágil soou, anunciando minha chegada. O ambiente possuía vitrines de vidro, apoiadas em balcões de material lenhoso escuro, com pingentes, braceletes e brincos de outros tempos. Um cheiro de mofo pairava ali, fruto da falta de ventilação adequada. Com cautela, observei cada objeto em exposição, buscando alguma lembrança histórica que pudesse me encantar. Ao fundo, havia uma mulher de feições calmas, que me indicou um mostruário repleto de colares, anéis e pequenas placas metálicas. Parecia um cenário cheio de segredos. Em cada canto, existia a impressão de que algo oculto se movia, sussurrando discretamente em meio ao silêncio. Falei com essa mulher rapidamente, pedindo dicas sobre itens que possuíssem traços únicos. Ela respondeu que possuía um conjunto exclusivo de broches e pingentes guardados em caixas antigas, cada um com inscrições misteriosas. Seus olhos tinham certo brilho, mas também transmitiam desconforto. Parecia relutar ao mencionar certas peças, como se contivessem algo além do que é possível enxergar a olho nu. Sem querer, senti um arrepio percorrer minha espinha naquele instante, como se aquela loja guardasse segredos que muitos prefeririam não descobrir. Decidi explorar aquela loja com mais atenção. Passei pelos corredores estreitos, tentando decifrar cada detalhe ao meu redor. As prateleiras exibiam mini peças artísticas feitas de metal fosco, junto a colares enferrujados que talvez tivessem pertencido a donas muito antigas. De vez em quando, meus passos causavam sons estranhos no piso velho, o que me deixava ainda mais tensa. A cada instante, tinha a nítida impressão de que algo indesejado se aproximava, mas não encontrava nenhum sinal concreto. Curiosamente, em uma das sessões,
deparei-me com um medalhão prateado, repleto de símbolos gravados com minúcia. Aquilo parecia exalar uma carga pesada, quase como se tivesse uma história sombria embutida. Assim que peguei aquele medalhão, senti um leve frio no peito. A mulher observou o meu movimento e alertou que aquele objeto costumava despertar sensações incomuns em visitantes. Não entendi muito bem, mas resolvi seguir adiante. Analisando de perto, percebi inscrições elaboradas, com símbolos que pareciam entrelaçados em um padrão sem explicação nítida. Minhas mãos gelaram e meu coração disparou por alguns segundos. A comerciante, mantendo uma expressão enigmática, explicou que aquele medalhão apareceu em meio a um lote de peças antigas entregue por um colecionador anônimo. Não havia ficha técnica ou indicação de procedência confiável. Prossegui pelos cantos do lugar, avaliando aquele medalhão com mais cuidado. A comerciante permaneceu em silêncio, sem revelar muito. Ao continuar minha busca, notei que cada vitrine carregava objetos dotados de significados desconhecidos, possivelmente envolvidos em passados complexos. Estava cada vez mais intrigada com aquele ambiente. Alguns pingentes possuíam retratos de pessoas que nunca conheci, mas cujas feições traziam certa aflição quando observadas. Havia um par de brincos escurecidos com pedras opacas que pareciam guardar histórias tristes. Em determinado ponto, uma corrente enferrujada chamou minha atenção, exibindo pequenos símbolos que lembravam figuras antropomórficas antigas. A sensação de desconforto crescia a cada descoberta. Lá pelas tantas, resolvi questionar a comerciante sobre relatos de pessoas que tivessem sentido algo semelhante naquele lugar. Ela me olhou com um ar contido e respondeu que alguns compradores comentavam sobre incômodos inexplicáveis e pesadelos posteriores ligados às peças mais misteriosas. Um sujeito, segundo ela, se desfez de um anel com inscrições estranhas após passar noites sem dormir, atormentado por ruídos e sussurros. Em certos casos, visitantes sentiam uma atração quase hipnótica, como se objetos específicos carregassem algo nocivo. Aquilo me deixou ainda mais inquieta, mas também instigou minha curiosidade, levando-me a querer entender a origem de tanto desconforto. Por volta de um determinado momento, decidi comprar aquele medalhão prateado. Queria saber se tudo aquilo parecia apenas sugestão ou se havia algo genuinamente estranho. A comerciante embrulhou o objeto em um pano escuro e me entregou sem comentar, adicionalmente. Acenei em sinal de agradecimento e saí da loja, caminhando pelas ruas mal iluminadas até meu apartamento. Durante aquela noite, mergulhei em pensamentos sobre o que poderia ocorrer se existisse alguma carga sombria vinculada àquele medalhão. O sono demorou a chegar, e quando enfim peguei no sono, tive visões angustiantes, mesmo que não pudesse explicar com clareza. Pareciam lampejos de rostos pálidos, sussurrando palavras sem sentido, enquanto eu tentava me mexer naquele pesadelo desconexo. Nos dias seguintes, passei a sentir um peso incômodo sempre que olhava o medalhão. Mesmo guardado em uma gaveta, parecia emitir uma presença estranha, difícil de ignorar. Resolvi conversar com conhecidos, mas ninguém compreendia o que eu relatava. Alguns diziam que talvez fosse fruto de sugestionamento, enquanto outros recomendavam me livrar daquele item de vez. Apesar das opiniões alheias, algo em mim me puxava a continuar investigando. Senti que não se tratava apenas de um objeto antiquado. Havia uma influência maléfica que rondava cada detalhe daquele metal prateado. Noites mal dormidas e visões perturbadoras passaram a fazer parte da minha rotina, como se uma força silenciosa me observasse de algum ponto escuro do meu quarto. Foram muitas tentativas de afastar aquilo que me inquietava. Tentei deixar o medalhão em um local isolado, mas toda vez que eu passava perto, meu coração acelerava.
Tive episódios de palpitações imprevistas e um sentimento de opressão, como se algo me cercasse nas sombras. Experimentei pesadelos recorrentes, sempre envolvendo figuras desconhecidas que me olhavam fixamente, recitando murmúrios incompreensíveis. Em um desses episódios, despertei ofegante e senti que havia alguém ao lado da minha cama, mesmo sem ver forma alguma. Aquela atmosfera opressiva se tornava cada vez mais insuportável, e eu já não sabia como retomar minha paz. Movida por um desespero crescente, voltei àquela loja com a intenção de falar com a comerciante. Encontrei o estabelecimento em penumbra, com apenas uma pequena lâmpada acesa. Ela me recebeu com um semblante preocupado e confessou que havia lido anotações antigas sobre aquele medalhão. Segundo informações contidas em um manuscrito muito velho, certas peças absorviam energias negativas devido a práticas obscuras realizadas em rituais passados. Não havia comprovação oficial, mas rumores apontavam para acontecimentos trágicos envolvendo pessoas que mantinham tais objetos por muito tempo. A comerciante me recomendou descartar o medalhão o quanto antes, porém, não deu instruções precisas sobre como encerrar o vínculo que eu havia criado com aquela peça. Decidi seguir aquele conselho e me dirigi a um terreno afastado, onde planejava abandonar o medalhão. Levei uma pá simples e pretendia enterrá-lo o mais fundo possível. Ao chegar ao local, uma estranha ventania balançou as árvores, produzindo assobios sinistros. Meu corpo gelou, mas tentei prosseguir. Cavei o solo até uma profundidade razoável e, com as mãos trêmulas, larguei o medalhão naquela cova improvisada. Não havia nenhuma cerimônia especial, apenas um impulso para me livrar de algo que perturbava minha sanidade. No instante em que cobri o objeto com chão, senti uma leve vertigem, quase como se parte do meu corpo deixasse de responder por alguns segundos. Retornei ao meu lar com uma sensação dúbia, sem saber se aquele ato resolveria o problema. Passei alguns dias sem experimentar nada em comum, o que me deu um pouco de esperança. Entretanto, certo fim de tarde, ao arrumar minha cama, percebi um reflexo prateado sob o travesseiro. Tratava-se do mesmo medalhão, aparentemente intocado, como se jamais tivesse sido retirado do meu quarto. Meu coração disparou e uma onda de pavor tomou conta de mim. Corri até a gaveta onde costumava guardá-lo, mas ela estava vazia. Aquilo significava que, de alguma forma, o objeto havia retornado. Nesse ponto, tive certeza de que meu estado mental estava em risco. Decidi queimar o medalhão, acreditando que o fogo talvez pudesse romper qualquer laço anormal. Improvisei um pequeno fogo em uma área desabitada, joguei aquele metal no centro das chamas e aguardei. Fiquei olhando as labaredas subirem, esperando presenciar alguma mudança concreta. Por alguns instantes, tudo parecia calmo, mas subitamente, um estouro leve se fez ouvir, lançando faíscas ao redor. Minha pulsação acelerou e um calafrio tomou meus braços. Ao final, só restou um fragmento retorcido, mas ainda reconhecível como parte do medalhão. Peguei aquilo com um pano e arremessei em um container de lixo, acreditando que dessa vez tudo chegaria ao fim. Inesperadamente, nas noites seguintes, o tormento voltou com intensidade. O medalhão, ou o que restava dele, continuava a se manifestar em meus sonhos. Neste ponto, as imagens eram ainda mais vívidas, incluindo rostos sem olhos e vozes sussurrantes. Acendi lâmpadas pela casa completa, mas nada impedia a sensação de ter uma entidade presa em meu lar. O terror noturno escalou, a ponto de eu evitar até mesmo o quarto durante as madrugadas. Minha saúde mental se fragilizava, e cada ruído tornava-se um aviso de que algo maligno não desistiria de me perseguir até encontrar uma forma de se revelar completamente. Procurei ajuda em rumores de especialistas em fenômenos inexplicáveis, mas cada tentativa resultou em mais frustração.
Alguns me cobraram valores abusivos, outros pediram itens pessoais sem oferecer nenhuma garantia de solução. Fui me afundando em dívidas e ansiedade, enquanto a presença do medalhão parecia nunca me abandonar. Sentia um calafrio persistente e uma opressão no peito que dificultava até mesmo a respiração. As esperanças de me ver livre estavam se esvaindo, conforme cada dia adicionava mais tensão ao meu corpo e à minha mente. Em meio a esse caos, descobri pequenos arranhões na porta de casa, como se algo quisesse entrar a qualquer custo. Aquela sensação de invasão iminente fez com que eu perdesse o controle sobre meus próprios nervos. Em uma madrugada silenciosa, ouvi estalos vindos do corredor. Levantei, tomada pela sensação de que não estava sozinha. Abri a porta e deparei-me com um vulto contorcido, impossível de definir se era humano ou apenas uma forma escura, densa. Tentava avançar em minha direção, emitindo um som grave que retumbava em meus ouvidos. Congelei de medo, sem conseguir mover um músculo. Sentia que algo me prendia ao piso, enquanto aquela presença maléfica se aproximava. Quando finalmente ergui o olhar, vi que sua mão segurava o medalhão retorcido. O objeto parecia pulsar com um brilho extremamente pesado, projetando uma escuridão que consumia tudo ao redor. Sem explicações lógicas, apaguei naquele instante. Despertei. Algum tempo depois, caída no chão do corredor, sem sinal do vulto ou do medalhão. Passei a me sentir letárgica e sem qualquer esperança de encontrar paz. Meus dias se tornaram vazios, permeados por uma constante sensação de vigilância. Aquilo que experimentei na loja de bijuterias antigas jamais teve uma solução definitiva. Caminho como quem carrega um fardo incontornável, incapaz de retomar a vida que tive antes. Não existe consolo, muito menos uma resolução satisfatória. Apenas sigo, sem final feliz, convivendo com os ecos daquela experiência assombrosa e sem saber se um dia terei coragem de encarar outro objeto estranho novamente. Já não durmo bem. Minhas noites são longas e cheias de apreensão, pois cada sussurro de vento me lembra aquele vulto tenebroso. Passei a isolar janelas, colocar travas e deixar luzes acesas, mas nada alivia o completo desamparo que sinto. Como Jade, relato estes fatos sem buscar simpatia ou palavras de consolo. Desejo apenas traduzir em texto algo que me consome dia após dia, sem oferecer lições personalistas ou finais reconfortantes. Se você me acompanha até aqui, saiba que não existe uma explicação salvífica, apenas um percurso de angústia que se prolonga, sustentando um ciclo sombrio, mesmo nos instantes em que tento seguir adiante. Hoje, mantenho meus pertences reduzidos, evitando qualquer objeto que possa guardar histórias incertas. Troquei de endereço, buscando um refúgio provisório onde tentaria recomeçar. No entanto, por mais que afaste lembranças, não consigo deletar a imagem daquele medalhão retorcido ou esquecer a sensação sufocante que experimentava a cada despertar. Ainda sinto calafrios sem aviso, especialmente nas noites chuvosas, pois qualquer ruído me faz pensar que aquela força oculta vai reaparecer. Não desejo piedade nem conclusão conveniente, apenas registro estes relatos na esperança de que fiquem como um sinal de alerta para quem se aventurar em buscas enigmáticas. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Marcelo. Venho compartilhar meu relato envolvendo uma vivência intensa. Espero que todos estejam cientes de que o conteúdo a seguir envolve episódios de apreensão. Quem optar por prosseguir, esteja pronto há pouco tempo, tive a chance de adquirir uma casa antiga junto de alguns amigos. Nosso grupo buscava um lugar espaçoso, a fim de dividir as despesas e desfrutar momentos coletivos. Encontramos um imóvel interessante, com um alicerce resistente e um porão que despertava curiosidade.
Alguns dias depois da mudança, decidi explorar o porão. Desci por uma escada de tábua velha, com degraus rangendo a cada passo. O ar lá embaixo parecia abafado, e a iluminação fraca intensificava a sensação de desconforto. Em meio a caixas empoeiradas, encontrei um baú grande, trancado, com cadeado oxidado. Não havia qualquer indicação do conteúdo, mas ao lado havia um pedaço de papel. Nele estava escrito algo que me deu calafrios. Não mexa. Há um ser oculto habitando este espaço. Deixe tudo como está. Mostrei o bilhete aos meus colegas, mas todos caíram na risada. Achamos que fosse uma piada deixada por antigos moradores, algo visando assustar desavisados. Criei coragem, quebrei o cadeado e abri o baú sem hesitar. Dentro havia itens antigos, como molduras empoeiradas, um diário marrom e algumas velas consumidas. Nada gritava perigo. Então, seguimos em frente sem dar muita atenção. Nas noites seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos, vindos dos cômodos vazios, passos ecoando pelo corredor e a sensação de ser observado. Ninguém admitia ter medo, mas ficava fácil notar o nervosismo crescente em cada conversa. Mesmo assim, tentávamos manter uma rotina normal, acreditando que tudo não passava de imaginação. Porém, tudo ficou mais intenso quando um dos meus amigos afirmou ter visto uma silhueta estranha no corredor durante a madrugada. Ele jurou que não havia ninguém acordado naquele instante. Fui verificar, mas só encontrei o espaço vazio e uma corrente de ar gélido. A partir desse ponto, ficamos mais cautelosos quanto aos sons e pequenos detalhes, sem querer admitir que algo sombrio estava rondando nosso lar uma noite. Enquanto tentávamos descansar, escutamos batidas na parede do corredor. Soava como se alguém quisesse chamar nossa atenção. Levantamos, checamos tudo e não vimos absolutamente nada. Pouco depois, a luz piscou algumas vezes e ouvimos um estalo forte vindo do porão. Decidimos descer juntos, cada um segurando uma lanterna improvisada. Lá embaixo, o baú estava aberto, apesar de termos fechado antes. O diário marrom, que antes parecia inofensivo, encontrava-se sobre o chão, com páginas reviradas. Nenhum de nós entendeu como aquilo aconteceu. Após esse episódio, a tensão se espalhou pela casa. Começamos a ouvir sussurros durante a madrugada, como vozes distantes que pareciam sair das paredes. O clima se tornou sufocante. Procuramos manter a cabeça no lugar, mas as tentativas de distrair a mente eram frustradas por ruídos súbitos, luzes que vacilavam e portas que se abriam sozinhas. Era impossível negar que aquele aviso no papel ganhava força em nossa imaginação. Mesmo assim, tentávamos nos convencer de que tudo não passava de coincidência. Certa vez, encontrei meu amigo Jonas parado diante do porão, olhando fixamente para a escuridão. Ele dizia sentir algo puxando seu pensamento, como se houvesse um chamado que vinha lá do fundo. Sugeri que subíssemos, mas ele hesitou, com o olhar meio vazio. Depois de alguns segundos, concordou em voltar comigo, embora continuasse inquieto. No dia seguinte, Jonas ficou febril, sem vontade de comer e com olhos profundos de exaustão. Parecia que algo sugava sua energia. Tentei animar o grupo, mas cada pessoa reagia de modo diferente a esses sinais estranhos. Alguns evitavam a casa ao máximo, inventavam desculpas para ficar na rua, enquanto outros trancavam o quarto todas as noites, temendo ser surpreendidos por alguma presença oculta. O porão, então, virou território de mistério absoluto, e ninguém ousava descer sozinho. Ainda assim, a vida seguia, e precisávamos lidar com as contas e nossas rotinas, sempre tentando ignorar o que se tornava cada vez mais evidente. Numa tarde, resolvi folhear o diário que estava dentro do baú. As páginas continham anotações antigas, descrevendo eventos perturbadores. Havia referências a ruídos soturnos, movimentos noturnos e até desenhos de um símbolo esquisito. Parecia que o antigo dono sentia pavor,
pois relatava noites sem sono e sensações de frio extremo. A caligrafia tremida sugeria que ele mal conseguia escrever, quase largando as frases pela metade. No fim, havia apenas rabiscos que indicavam um desespero absoluto. Ao terminar essa leitura, senti uma pontada de ansiedade. Contei aos outros sobre o conteúdo do diário, mas poucos deram atenção real. Alguns até chacotaram, dizendo que aquilo parecia roteiro de filme. Só que os fatos ao nosso redor não pararam. Sombras rápidas atravessavam o corredor, vozes baixinhas me chamavam pelo nome quando eu estava sozinho, e as luzes piscavam sempre que alguém mencionava o porão. Decidimos que precisávamos investigar, com mais cuidado. Reunimos lanternas e fomos em grupo ao porão durante a noite. Abrimos o baú outra vez, reviramos tudo, mas não achamos nada além do velho diário, das velas e das molduras quebradiças. Mesmo assim, a atmosfera ali era opressora. O ar parecia pesado, com um odor leve de mofo. E então, ouvimos um arranhão na parede, lento e contínuo, fazendo nosso coração disparar. Ninguém sabia de onde vinha aquele som, que só aumentava a cada segundo em certo ponto. Jonas começou a balbuciar frases sem nexo, apontando para um canto escuro perto do baú. Ele dizia enxergar um vulto curvado, olhando diretamente para nós. No mesmo instante, um de nossos amigos desmaiou, como se a pressão daquele ambiente fosse insuportável. Carregamos o rapaz às pressas, subindo a escada e trancando a porta. Do porão, passamos a noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. A casa inteira parecia emitir barulhos contínuos, e cada novo ruído parecia um aviso para nos afastar daquele local sinistro. Os dias seguintes foram marcados por momentos de pura tensão. Jonas piorava de saúde, acordando no meio da noite com olhos arregalados e suor intenso. Fragmentos de sonhos atormentavam seu sono, descrevendo um ser oculto, rastejando pelos cantos mais escuros. Nosso grupo quase não se falava mais. Cada um sofria em silêncio, com medo de ser ridicularizado caso admitisse o que via ou ouvia. Mesmo a luz do sol não trazia alívio, e o clima pesado permeava cada espaço da casa. Certo dia, fui acordado por um grito abafado. Corri até o quarto de Jonas e o encontrei encolhido em um canto, tremendo muito. Ele dizia ter visto aquele vulto, agora bem mais próximo. De olho arregalado, começou a afirmar que não aguentaria mais. Tentei acalmá-lo, mas ele corria olhar pela parede, repetindo que algo queria nos levar. Decidimos tirar Jonas dali. A essa altura, todos percebemos que o silêncio só alimentava o tormento. Fizemos as malas e partimos daquele imóvel, deixando móveis e objetos para trás, sem querer arriscar mais tempo naquela atmosfera bizarra. Não houve encerramento heróico, nem solução final. A casa ficou para trás, com aquele porão cheio de mistérios. Depois disso, me afastei de tudo por um período, tentando retomar a vida em outro canto. Sinto que algo permanece comigo, como uma lembrança que não dá sossego. Não cheguei a ter provas definitivas do que acontecia naquele subsolo, mas sei que não quero pisar lá outra vez. Sigo em frente, consciente de que há coisas que a gente não explica com palavras simples. Durmo pouco, mantenho as luzes acesas e evito pensar demais em barulhos noturnos hoje. Vivo de modo diferente, estou sempre em alerta, evito construções antigas e prefiro lugares mais movimentados. Não sou a pessoa mais tranquila do mundo, mas continuo seguindo. Essa é toda a minha história. No fim, fiquei com a mente agitada e uma tensão que me acompanha. Se isso vai passar algum dia, não sei. Só quis deixar aqui meu relato, sem lições fantasiosas ou qualquer sensação de alívio. É apenas algo que vivi. Obrigado a quem ouviu até aqui. Fiquem atentos e cuidem de si, pois nem sempre entendemos o que espreita em lugares esquecidos. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Joaquim,
Sou do interior e vivo em meio a campos extensos. Sempre gostei do silêncio e da calmaria que esse lugar me oferece. Tenho um cantinho simples, com um pequeno curral e algumas plantações modestas. Tudo sempre pareceu tranquilo, até o dia em que vivenciei algo que me tirou o sono. Sigo com meus afazeres de sol a sol, pois a rotina rural exige esforço e dedicação intensos. Mesmo assim, eu mantinha confiança em cada passo. Só que certas vivências podem interromper qualquer sensação de serenidade. E quando isso acontece, nem a pessoa mais forte segura o susto. Certa noite, enquanto me preparava visando recolher algumas ferramentas, escutei passos atrás do celeiro. Senti meu peito acelerar, pois raramente surgia gente ali depois que o sol sumia. Caminhei com calma, tentando enxergar ao redor, mas não notei nada de imediato. Depois de alguns instantes, um barulho seco me fez olhar naquela direção outra vez. Segui sem hesitar, desejando descobrir quem possivelmente estaria escondido naquele espaço. O silêncio elevou minha atenção. Olhei cada canto, só que não vi ninguém. Nem pegadas encontrei. E mesmo sem prova alguma de invasão, fiquei com um incômodo no pensamento. Na manhã seguinte, levantei com aquele sentimento estranho ainda grudado no peito. Resolvi verificar cada cantinho ao redor da casa, tentando notar possíveis danos ou sinais de alguém rondando. Nada apareceu. Mesmo assim, passei o dia inquieto. O chiado do vento nas árvores soava diferente, quase como um chamado. De tempos em tempos, eu olhava as nuvens com certo receio, aguardando algum evento inesperado. Fui checar minhas plantações, avaliei se havia algum rastro, mas tudo estava intacto. Mesmo assim, meu interior sinalizava que algo não se encaixava. Poucas noites depois, escutei um assovio triste. Parecia ecoar pelos pastos como um lamento distante. Peguei uma lamparina e saí decidido a descobrir o que estava acontecendo. O frio noturno castigava meu rosto e cada passo soava ainda mais pesado. O breu absoluto do entorno me deixava aflito. De repente, vi algo se mexer atrás de um tronco seco. Gritei perguntando quem estava ali, mas a resposta foi apenas o silêncio. Tentei avançar um pouco, espiando com muito cuidado, só que a escuridão impedia qualquer visão clara. Voltei frustrado, sem resposta alguma sobre aquele assovio. No instante em que me deitei, senti uma presença inquietante. Fiquei remoendo, hipóteses na mente. Quem sabe algum andarilho rondava meus arredores. Quem sabe eu estava imaginando coisas. A noite seguiu arrastada e meu sono mal veio. Ao abrir os olhos na manhã seguinte, encontrei pegadas de origem desconhecida próximas ao galpão onde guardo lenha. Aquilo reforçou meu medo. Decidi ficar alerta o dia inteiro, observando cada ruído e cada movimento das galinhas e dos porcos. Qualquer alteração me faria sair correndo, sem pensar duas vezes. Eu não queria ser surpreendido mais uma vez durante a escuridão. Passei parte do dia vigiando cada canto do terreno. Conversei com um vizinho distante, mas ele afirmou não ter visto nada suspeito. Mesmo assim, o desconforto continuava. A sensação de estar sendo observado crescia cada vez mais, como se algo rondasse minha propriedade em busca de um descuido. Quando a noite caiu, tranquei janelas e portas, mantendo tudo iluminado com velas e lanternas a óleo. A tensão tomou conta dos meus pensamentos, mas tentei me distrair cozinhando um caldo simples enquanto aguardava o passar das horas. Meu coração batia forte a cada estalo no piso ou tilintar de metal na cozinha. Quando a madrugada se aproximou, escutei novo barulho. Meu limite de paciência estava no fim. Peguei uma enxada e saí decidido a resolver aquilo de uma vez. No quintal, o vento cortante parecia me envolver, trazendo um sopro gelado que subia pela coluna. Caminhei até o galpão, observando cada parte do piso de solo. Logo, avistei algo estranho. Um rastro esfarrapado, como se alguém estivesse arrastando algum tecido pelo chão.
Segui aquela trilha por alguns metros, com a lamparina acesa, tremendo da cabeça aos pés. Em certo ponto, avistei um vulto parado. Gritei novamente, mas nada foi dito. A silhueta sumiu antes que eu pudesse entender aquela presença. Fiquei sem reação por um tempo, sentindo o suor escorrer. Bateu uma vontade de abandonar tudo e correr rumo a algum lugar com mais gente. Porém, me contive. Precisava entender o que acontecia naquela propriedade. Recolhi as ferramentas e retornei ao interior da casa, trancando portas e janelas mais uma vez. Minha única opção foi vigiar e descobrir a verdade. Aquela silhueta me preocupava. A forma, como surgiu e sumiu, deixava claro que havia uma motivação estranha por trás de tudo. Não ouvi passos. Também não percebi fala alguma. Senti apenas o ar pesado ao meu redor, como se algo me observasse na escuridão. Passei a madrugada alerta, sem conseguir pregar os olhos nem por um segundo. Durante os dias seguintes, a estranheza não deu trégua. Barulhos intensos surgiam no meio da escuridão, arranhões nas paredes externas, passos leves se perdendo pela grama úmida. Eu tentava ser corajoso, mas meu ânimo se desfazia a cada ocorrência. A fome também se tornava um desafio, pois eu evitava ir até o galpão durante a noite, temendo encontrar aquela silhueta misteriosa mais uma vez. Entretanto, eu não poderia largar meus afazeres, então mantive meu ritmo habitual, checando animais e plantações, mesmo com a espinha gelada. A cada novo ruído, meu corpo reagia com suor e tremor. O tempo passou sem que eu conseguisse uma explicação concreta. Várias madrugadas se sucederam e meu cansaço aumentou. Eu cochilava em plena tarde, acordando assustado com o menor barulho. Sentia como se estivesse prestes a presenciar um acontecimento pior a qualquer momento. Mesmo conversando com um sujeito da região, não obtive pistas úteis. Ele só me disse que eu deveria manter a fé e insistir na vida normal. Mas minhas noites estavam tomadas pelo medo. Em certo ponto, decidi criar um tipo de barricada no quintal, empilhando tábuas e objetos de metal em pontos estratégicos, a fim de gerar algum alarme sonoro caso algo ou alguém tentasse se aproximar sem aviso. A tensão só aumentava e minhas horas de recesso se tornaram um tormento, já que eu mal dormia. Achava que qualquer silhueta vista de relance poderia ser aquela silhueta novamente, disposta a me atacar ou me levar a um destino desconhecido. Meu coração disparava com facilidade e meu ânimo definhava. Aquela vivência me consumia, mas eu resisti, firme, sem desistir do meu pedaço de chão, pois acreditava que não havia escolha melhor. Suspirava, buscando coragem nos cantos mais profundos da alma, sem saber quando tudo isso teria um limite. Durante os dias seguintes, a estranheza não deu trégua. Barulhos intensos surgiam no meio da escuridão, arranhões nas paredes externas, passos leves se perdendo pela grama úmida. Eu tentava ser corajoso, mas meu ânimo se desfazia a cada ocorrência. A fome também se tornava um desafio, pois eu evitava ir até o galpão durante a noite, temendo encontrar aquela silhueta misteriosa mais uma vez. Entretanto, eu não poderia largar meus afazeres, então mantive meu ritmo habitual, checando animais e plantações, mesmo com a espinha gelada. A cada novo ruído, meu corpo reagia com suor e tremor. O tempo passou sem que eu conseguisse uma explicação concreta. Várias madrugadas se sucederam e meu cansaço aumentou. Eu cochilava em plena tarde, acordando assustado com o menor barulho. Sentia como se estivesse prestes a presenciar um acontecimento pior a qualquer momento. Mesmo conversando com um sujeito da região, não obtive pistas úteis. Ele só me disse que eu deveria manter a fé e insistir na vida normal. Mas minhas noites estavam tomadas pelo medo. Em certo ponto, decidi criar um tipo de barricada no quintal, empilhando tábuas e objetos de metal em pontos estratégicos,
a fim de gerar algum alarme sonoro caso algo ou alguém tentasse se aproximar sem aviso. A tensão só aumentava, e minhas horas de recesso se tornaram um tormento, já que eu mal dormia. Achava que qualquer silhueta vista de relance poderia ser aquela silhueta novamente, disposta a me atacar ou me levar a um destino desconhecido. Meu coração disparava com facilidade e meu ânimo definhava. Aquela vivência me consumia, mas eu resisti, firme, sem desistir do meu pedaço de chão, pois acreditava que não havia escolha melhor. Suspirava, buscando coragem nos cantos mais profundos da alma, sem saber quando tudo isso teria um limite. Após muitas semanas de tensão, notei um detalhe que me assombrou mais do que tudo. Em uma das manhãs, encontrei marcas duplicadas na cerca do curral, riscos fundos, como se garras tivessem tocado a tábua com força incrível. Não avistei nenhum animal que pudesse justificar aquilo. A partir daquele instante, passei a desconfiar de algo verdadeiramente sinistro. Talvez não fosse apenas um invasor humano, e sim um ser de origem desconhecida. Aquela suposição pesou na minha mente, fazendo meu sono se tornar ainda mais raro. Eu sentia um calafrio constante, como se uma presença invisível rondasse cada palmo da minha rotina. Fazia rondas em horários alternados e tentava descobrir qualquer rastro, mas quase nada surgia. Apenas ruídos distantes, passos ligeiros ao longe e uma forte impressão de que eu não estava sozinho. Meus dias viraram um ciclo opressivo, sem paz nem tranquilidade. Eu vivia na expectativa de um grande estouro, algo capaz de varrer minha coragem e me arrastar pelas sombras sem volta. Porém, o tempo seguia num ritmo cruel, mantendo a mesma angústia diária. E nas madrugadas eu me encolhia com um velho machado ao lado, rezando em silêncio por uma trégua que jamais chegava. Até o momento, continuo neste lugar, sem nenhuma resposta concreta sobre o que vem me perseguindo. Jamais consegui capturar qualquer pista definitiva, mas a sensação de ser vigiado se intensificou. Tentei instalar armadilhas e reforçar muros, mas nada trouxe paz completa. Meus dias se arrastam em meio a sustos e sobressaltos, pois cada ruído estranho me deixa em alerta total. No entanto, sigo resistindo, pois não tenho outro destino. Não desejo abandonar meu canto, mesmo que o medo consuma minha energia. Sigo, vivendo ainda que sem sossego algum, e escolhi contar este relato como uma forma de aliviar esse peso que carrego no peito. Não há lição grandiosa nisso, nem final feliz. Essa história permanece aberta, sem conclusão gloriosa, e me encontro aqui, firme, porém marcado por cada experiência sombria. A cada nova noite, sinto que enfrento algo que jamais se revelou por inteiro. Ainda assim, estou de pé, sem ceder. Meu nome é Joaquim e continuo neste recanto rural, mesmo sobrevivendo com essa inquietude profunda. Se esse desabafo servir como alerta, que seja, mas não espero consolo, nem redenção. Apenas sigo, respirando, vigiando e tentando não sucumbir ao desconhecido que ronda minha existência.